Olá, esse curso aqui é um curso modular que nós estamos oferecendo também no YouTube. Se você estiver acessando e tiver interesse, hoje nós vamos estar falando sobre um tema extremamente importante, mas essas aulas são originalmente destinadas aos cursos da Escola do Seminário Presbiteriano de Goiânia. E hoje eu vou falar sobre 5 leis da liderança cristã, que também, na verdade, nós estamos traçando a ideia da visão. Como é que nós podemos identificar e compartilhar a nossa visão para a igreja? Visão, alguém já definiu visão dizendo que visão é a antecipação do futuro. O visionário é aquele que consegue ver oportunidades onde ninguém está vendo. Mas não basta ver as oportunidades. Existem coisas que a gente precisa aprender. E eu queria trabalhar com você a visão a partir do que eu chamo de 5 leis da liderança cristã. Isso é extraído do livro do David Hawking, e se você quiser lê-lo também vale a pena, mas é em cima dessa visão do David Hawking que eu estou trabalhando as 5 leis de liderança cristã, e eu quero que você acompanhe comigo atenciosamente, e obrigado por poder participar conosco. A primeira lei que eu diria é que as pessoas precisam da sua liderança. Essa é a primeira lei. Em qualquer momento da sua história, você vai precisar exercer sua liderança. As pessoas precisam da sua liderança. Seus filhos precisam da sua liderança. A igreja precisa da sua liderança. A Bíblia fala uma coisa curiosa, fala assim: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Se alguém aspira ao episcopado. Aspirar à liderança, à supervisão, é alguma coisa boa. A Bíblia diz: excelente obra almeja, se com motivos corretos e se com razões bíblicas, razões cristãs. Mas o grande problema que a gente encontra é de pessoas que não aspiram a liderança nenhuma. Elas não querem exercer liderança cristã, elas não pensam nesse assunto e não lideram um pequeno grupo, às vezes passam a vida inteira na igreja, têm bom conhecimento, não lideram o fato de serem anfitrião na sua casa, não lideram adolescentes, não lideram absolutamente nada. Então a primeira lei que nós precisamos entender é que as pessoas precisam da sua liderança. E como reconhecer um líder espiritual? Primeiro princípio, talvez do 1 Timóteo 3 que nós citamos, é: você deseja ser um líder espiritual? Isso faz parte da sua aspiração? Isso, você entende que Deus está chamando você para exercer essa liderança? Isso faz parte da sua vida? Segunda pergunta que eu faria: há quanto tempo você é crente? Há quanto tempo você já está consciente de que você entregou sua vida a Jesus? Que você é lavado pelo sangue do Cordeiro, de que você desistiu de salvar a você mesmo e você entendeu que Cristo morreu por você na cruz e que a salvação é por meio dele, somente por meio dele. A terceira pergunta: o seu casamento afeta a sua liderança? A sua liderança tem impulso? Ela ajuda no seu casamento? Né? Tim Keller, do livro O Significado do Casamento, que é um livro muito bom, um dos melhores livros sobre casamento escritos dos últimos tempos, ele faz uma observação muito curiosa sobre essa questão de casamento. Ele diz o seguinte, que o alvo do casal, o alvo de um homem e de uma mulher no casamento, é levar as pessoas a se aproximarem de Cristo. E ele cita especificamente o homem, dizendo que o homem ele deve apresentar a sua esposa como Cristo vai apresentar a esposa diante de Deus, pura, né? Sem mácula. Então, ele diz, o alvo da gente é levar os nossos queridos a se parecerem mais com Jesus, a se aproximarem de Cristo. A última pergunta que eu faria para você reconhecer um líder espiritual: seus filhos reconhecem a sua liderança? Você lidera? Você pode dizer: não, eu sou uma pessoa já idosa e meus filhos não me ouvem mais. Não estou falando disso. Porque, obviamente, na medida em que os nossos filhos vão se tornando maiores, eles também começam a exercer a sua própria liderança. E muitos pais, às vezes, se preocupam com isso, porque agora estão com os filhos que já têm netos e tudo, eles querem exercer a liderança. É óbvio que você não pode exercer no nível motivacional, no nível espiritual, no nível moral, mas a pergunta é: os seus filhos
que você está criando, reconhece a sua liderança? Algum tempo atrás eu estava discutindo com um grupo de pastores que afirma que nenhum homem, nenhum pastor divorciado deveria estar mais no ministério. Nenhum pastor. Eu achei muito forte a afirmação, mas eu perguntei para eles, vocês também acreditam que qualquer pastor que não tem um filho crente deveria estar também fora do ministério? Ele disse, não, porque aí o filho que toma posição e tal. Eu falei, interessante, porque na Bíblia é mais claro que o presbítero não pode se tornar líder, ou o pastor, né, o bispo, né, não pode se tornar líder por causa da questão da insubordinação dos filhos do que a questão do divórcio. Óbvio que a Bíblia não aprova também a questão do divórcio nesse sentido, mas há muitas situações em que acontece divórcio e que a gente precisa considerar caso a caso, pelo menos essa é a minha visão e eu sei que ela tem algumas controvérsias aí, né? Então, como é que você se sente acerca de você mesmo? A Bíblia diz que o líder tem que ser sóbrio, a Bíblia diz que o líder tem que ser prudente, né? Ele tem que ser hospitaleiro, ele tem que aprender a enfrentar as circunstâncias, ele não pode ser altercador, ele não pode ser uma pessoa que briga com qualquer coisa, ele tem que ser manso na abordagem dele, ele tem que ser inimigo de contendas, ele tem que ser não violento, tem que ser cordato, apto para ensinar, e essas características todas mostram que, na verdade, essa é uma questão da liderança. Então, como é que você lida com seus hábitos? A Bíblia fala lá que ele não pode beber muito, ele não pode ter amor ao dinheiro, e quando você estuda lá, as descrições dos presbíteros falam que o presbítero não pode ser dado ao vinho. E os diáconos da minha igreja, brincando com esse texto das Escrituras Sagradas, disseram o seguinte, você já percebeu, pastor, que existe uma questão de ênfase aqui? Porque para os diáconos, a Bíblia diz que o diácono não pode ser dado a muito vinho. E os presbíteros, o presbítero não pode ser dado ao vinho. Portanto, nós podemos beber um pouquinho mais do que os presbíteros. Negativo, não é essa a ênfase do texto. Mas como é que você lida com seus hábitos? A questão das bebidas alcoólicas. Às vezes, muitos líderes, nessa questão da permissão para beber e tal, né, não são abstêmicos, e aí eles exageram. Eu conheço uma pessoa querida minha que chegou a afirmar o seguinte, cara, eu estou quase chegando à conclusão de que a melhor coisa que você pode fazer na igreja é dizer que todos os cristãos têm que ser abstêmicos, porque eles não sabem regular, eles não sabem, e o cara que bebe muito acha que não bebe muito, né? Então, como é que é a relação com o dinheiro também? Porque a Bíblia diz que ele não pode ser avarento, né? Então, como é que você lida com os seus hábitos? Então, a primeira lei que nós vamos encontrar aqui é essa lei extremamente importante, a lei da liderança, que nós precisamos trabalhar, que as pessoas precisam da sua liderança. A segunda lei que eu queria colocar para vocês é a lei da comunicação. As pessoas precisam entender o que você está dizendo. Eu tenho um exemplo não muito positivo que aconteceu comigo numa reunião de planejamento do grupo de casais da igreja. Foi uma situação muito interessante porque eu estava com uma proposta e eu estava tão empolgado com aquela ideia, e eu cheguei no grupo e eu trouxe a minha ideia, apresentei para o grupo, e quando eu apresentei para o grupo, percebi que ninguém estava interessado por aquela proposta, ninguém se encantou com ela. Eu estava encantado, mas o grupo não estava encantado. E aí aconteceu uma cena muito interessante, porque a partir de então eu fiquei reativo na reunião. Eu não queria fazer muito comentário, fiquei calado, eu emudeci, e na volta a minha esposa percebeu que eu estava mal-humorado. E ela disse, o que aconteceu com você? Eu disse, eu não consigo entender a cabeça de vocês. É impressionante. Como é que vocês rejeitam essa ideia minha? Uma coisa tão óbvia. Puxa, que coisa fantástica. Como ela poderia ser aplicável e que resultados poderia trazer para a comunidade. E aí eu comecei a falar de novo do meu projeto e a Sara falou, mas você não falou disso. Presta atenção. A segunda lei da questão da liderança cristã é a lei da comunicação. Aprenda de uma vez por todas que comunicação não é o que você diz. Comunicação é o que o outro entende. Você comunica bem? Você tem a habilidade para comunicar? A liderança que não se importa com comunicação cria para si mesmo prejuízo. Um dos grandes problemas da minha igreja, hoje particularmente eu reconheço,
é a questão da comunicação. Uma irmã veio de outra igreja para a nossa comunidade e ela é jornalista. Então, procurando ajudar, ela sentou comigo e disse: pastor, o que eu posso ajudar? Quais são as maiores dificuldades na comunicação? Eu trabalho na área de comunicação e queria ajudar isso aqui. O senhor tem maior dificuldade para a comunicação externa ou para a comunicação interna? Eu olhei para ela e disse: as duas? Ela riu. Porque, na verdade, é isso. Eu percebo na minha comunidade a dificuldade para a comunicação. Então, nós precisamos aprender a comunicar. Então, não reflita atitudes de superioridade sobre o grupo, como você comunica. Mantenha contato visual e faça pergunta aos membros do grupo, indicando que você precisa de ajuda e apoio. Será que as pessoas estão entendendo para onde você quer levá-las? Qual é o objetivo? E outra coisa, quando você comunica, preste atenção no que eu vou falar. Muitos de nós cometemos um erro grave de achar, de comunicar, e as pessoas, acreditando que as pessoas vão se encantar com o projeto, porque aquele projeto é bom. Mas bom para quem? As pessoas não vão aderir ao seu projeto, a menos que elas entendam que esse projeto é bom para elas também. Bill Hybels fala numa palestra muito interessante, está na internet, o tema da palestra é From Here to There, saindo desse ponto, indo até aquele outro ponto, daqui para lá, né? Ele diz que a grande dificuldade, quando nós queremos fazer qualquer mudança na comunidade, o grande desafio não é se as pessoas entenderam que aqui, que lá é bom. As pessoas entendem rapidamente que lá é bom, que aquele projeto ali é bom, que chegar lá daquele lugar é maravilhoso. O que as pessoas não entendem é que esse lugar onde elas estão é insuficiente, é ruim. Então ele diz que a maior dificuldade é convencer as pessoas que here, nesse lugar aqui, esse lugar aqui é insuficiente. There, naquele outro lugar, é lugar bom, as pessoas estão entendendo. Eu vivo isso aqui na minha comunidade, porque nós estamos num projeto de mudança de local do templo. Então, não foi muito difícil convencer as pessoas de que para onde nós estamos indo é bom. Mas até hoje eu tenho focos de resistência no grupo, que acredita que não, esse lugar aqui está bom, aqui nesse lugar está bom. Então, comunicação, a liderança está entendendo, as pessoas estão entendendo. Dê oportunidade para que as pessoas exprimam ideias e opiniões, aprenda a admitir erros na presença do grupo e nunca culpe o grupo pelo fracasso da organização. Traga sempre a responsabilidade para si, né? Em grupos pequenos, chame as pessoas por seus nomes. Então, encoraje essas pessoas e comunique. Por que as pessoas não dão ouvido? Vários motivos. Um deles é prolixidade. Às vezes nós falamos demais e muito, e repetitivo e cansativo, né? Às vezes a comunicação é insuficiente. O que a gente queria comunicar, a gente não comunica, a gente fala de muitas outras coisas, mas não comunica o essencial. Às vezes a linguagem, nossa, é inacessível. Nós usamos termos teológicos, eclesiológicos, jurídicos, ou de marketing, que as pessoas não entendem. Ou então as pessoas se tornam resistentes por causa das observações depreciadoras que fazemos no grupo, né? Ou exageros verbais. Então, generalizações em demasia pode ser uma razão para as pessoas não quererem te ouvir, declarações sem qualquer relação de causa e efeito, posições radicais demais que cria aquela consideração, aquela posição de lusco-fusco, né? De áreas cinzentas, as pessoas não estão entendendo, ou distorções estatísticas, as pessoas percebem que o que você está falando não é exatamente a verdade. Os números não mentem, mas os mentirosos distorcem os números, né? Então, abuso de autoridade, afirmações sem comprovações se são verdadeiras ou não, tudo isso pode levar as pessoas a não darem ouvido. Então, a segunda lei que eu diria para vocês é exatamente essa lei, a lei da comunicação, né? A primeira lei é: você se reconhece como líder. Segunda lei, a comunicação. A sua comunicação está sendo uma comunicação eficaz e você então precisa aprender a comunicar com honestidade consistente, confiança, com franqueza, com aceitação, com segurança, com demonstração de amor. As pessoas aprendem a ouvir. Terceira lei da liderança é a lei da habilidade. Você é capaz de liderar outros, você é dotado por Deus, os seus dons estão focados nisso aí, voltados para isso. É curioso que existe um dos dons descritos em 1 Coríntios capítulo 12,
e que a gente nunca para considerar, o dom da misericórdia, por exemplo. Você já parou para pensar que Deus dá dons da misericórdia que estão no mesmo nível ali de expulsar demônios? Mas e que tal esse dom? Dons de governo. Dons de governo. Deus dá dons de governo. E isso é uma habilidade que Deus dá para as pessoas. Quando você vai para Efésios 4:11, a estrutura do corpo de Cristo, né? Do corpo vivo de Cristo, é exatamente a questão dos 5 dons, que são os dons que Ray Stedman chama de dons estruturais. Existe um livro antigo do Ray Stedman que é chamado A Igreja Corpo Vivo de Cristo. E ele fala desses dons estruturais. Quais são os dons que aparecem em Efésios 4:11? E Deus concedeu a uns dom de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ray Stedman faz uma associação dizendo que, na verdade, esses dons aqui, eles refletem o corpo. E aí ele diz, não, o sistema digestivo, o sistema reprodutivo, e ele vai comparando a cada um desses com os dons que ele tem. Mas deixa eu falar para vocês alguns dons. Primeiro, o dom do apóstolo, que há uma controvérsia se os dons do apostolado se interromperam, e foi interrompido lá na igreja primitiva, ou se no sentido lato, não estrito, porque estritamente falando a igreja está fundamentada em cima dos apóstolos, são os 12 apóstolos, incluindo, tirando Judas, incluindo Paulo, ou incluindo Matias, se preferirem. Então a igreja está fundamentada sobre os profetas e apóstolos. Efésios 2 fala sobre isso aí. Mas o dom do apostolado existe até hoje. Alguns, e eu sou dessa linha, creem que o apostoléu, que significa enviado, representa exatamente os missionários. São pessoas que vão para campos não alcançados, plantar igrejas em regiões onde não existem e exercem o ministério deles de apostolado, né? Plantadores de igrejas e missionários. Segundo dom são os profetas. Os profetas existem ou não? Bem, no sentido estrito, nós não cremos em novas revelações, portanto os profetas não existem mais. Mas no sentido lato, nós cremos na questão do profeta. Tanto é que os seminários são chamados de escolas de profetas. Ora, profecia é um dom de Deus. Ninguém vai dar a um estudante de teologia a capacidade de ser profeta nesse sentido do dom. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que reconhecer que o dom da profecia, esse dom dado por Deus, ele é aplicado para a questão daqueles que pregam o evangelho. Portanto, os profetas bíblicos, nós reconhecemos no sentido estrito, no sentido lato, de que hoje os profetas são exatamente os pregadores do evangelho que anunciam ao mundo a vontade de Deus. Exerce a função querigmática, a função da pregação. Existe o dom dos evangelistas. Os evangelistas são aqueles que têm uma facilidade maior de pregar o evangelho e levar as pessoas a um arrependimento, a conversão. São pessoas que Ray Stedman chama de obstetras, fazem as pessoas nascerem, né? Então é muito importante essa função dentro da igreja, de gente que comunica o evangelho e traz pecadores ao arrependimento e é capaz de, com eficiência, transmitir a graça de Deus aos perdidos. E por isso, os pastores e mestres, que alguns, eu gosto da divisão, de um pastor sendo um homem que é o ovelheiro, aquele que cuida, gosta de tirar carrapicho de ovelha, gosta de ovelha. Existem pastores que gostam de cheiro de ovelha, eles gostam de estar ali com o seu rebanho. E eu penso exatamente no pastor assim, nem todo pastor é um grande pregador, nem todo pastor é um grande mestre, mas existem muitos pastores com uma função maravilhosa no reino de Deus, na igreja de Cristo, que são aqueles homens que cuidam. Aliás, eu costumo dizer que a gente não pode confundir o ofício do pastorado com o dom do pastorado. No sentido do ofício, a igreja presbiteriana não reconhece o ofício de mulheres no pastorado. Então não há ordenação feminina nem para presbíteros, diaconisas e pastoras, né? Então não há essa ordenação. Entretanto, eu quero reconhecer, por exemplo, que na nossa igreja, por exemplo, em Anápolis, onde eu sou pastor, eu tenho uma das melhores pastoras aqui. E eu, honestamente falando,
Não existe aqui no meu rebanho ninguém que seja tão eficiente no pastorado quanto a Bida, que é uma querida irmã da nossa comunidade. Ela tem uma alma pastoral. O coração dela é coração pastoral e ela serve a comunidade sem receber salário nenhum, mas com coração, com cuidado tremendo. E aí Deus está despertando outras mulheres também. Tem uma psicóloga da nossa igreja que é extremamente carinhosa, cuidadosa com todo mundo. A minha esposa tem um dom de pastorado muito bom também. Então, são pessoas que exercem o pastoreio. E por último, nós estamos falando aí dos mestres. Mestres são aqueles que pegam a palavra de Deus, gastam tempo com a palavra de Deus e traduzem as verdades do Evangelho, às vezes complicadas, para a comunidade. É bom lembrar que o apóstolo Pedro, quando escreve a sua carta, ele reclama do conteúdo textual de Paulo, dizendo que Paulo era um homem sábio, que comunicava as verdades do Evangelho, mas que os indoutos e incautos, que não entendiam o que Paulo falava, deturpava para o seu próprio prejuízo. Então, a hermenêutica da Bíblia, ter homens no corpo de Cristo que são mestres é uma grande bênção, tá? Então, existem os dons da liderança, de presidência, de administração, como eu falei, que dá senso de direção, senso de responsabilidade, senso de perseverança, são os dons especiais de Deus. Quarta lei da liderança cristã é a lei da motivação. Saber por que você deseja ser um líder. Essa é uma lei fundamental quando você fala de liderança cristã. Então tenha cuidado consigo mesmo em 4 áreas. Primeiro, não se torne um líder por causa de posição social. O desejo de dominar e ser admirado age nessa área de forma muito veemente. Segunda coisa, não se torne um líder por causa do amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo fala exatamente que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, pergunte a você mesmo se você é líder por dinheiro. Se você exerce o pastorado por causa do reconhecimento do seu dom, ou se você exerce o pastorado por causa do que o pastorado te dá. Essa é uma pergunta fundamental. Terceira coisa, não exerça o seu pastorado em busca de fama. Tome cuidado com o desejo de ser reconhecido, de ter popularidade, de ser apreciado. A bem da verdade, poucos pastores têm reconhecimento, têm apreciação. Muitos pastores exercem o seu pastorado de forma muito singela e simples e nunca são reconhecidos, não são convidados para pregar em lugar nenhum, né? Mas, entretanto, Deus trabalha com eles e são a bênção no reino de Deus. E necessidades pessoais. Não exerça também a sua liderança por necessidade pessoal. Avalie os riscos envolvidos, né? O perigo da obrigatoriedade, o cuidado com a síndrome de sucesso, essas coisas podem ser extremamente complicadas. Então pergunte a você mesmo, qual é a motivação minha para me tornar um líder? Mente e coração podem estar com alvos errados, muitas vezes mais em estatística do que em pessoas. Falta de fé, visão espiritual, falta de energia, preguiça pode ser um adversário, incapacidade de suportar críticas. Isso aí são motivos complicados quando você se torna um líder, né? Porque você tem que entender que a partir do momento que você se torna vidraça, as pessoas vão questionar o que você vai fazer. Então, como lidar com as críticas, aprendendo a recebê-las, recebendo o feedback, mas ao mesmo tempo não se tornando um cara deprimido com tudo. E tome cuidado com a solidão do líder. Líderes, por natureza, são muito solitários. Então, busque intencionalmente ter amigos aí e exercer essa liderança, né? E a quinta lei da autoridade que eu gostaria de colocar, a quinta lei da liderança é autoridade. As pessoas precisam corresponder à sua liderança. Mas lembre-se, a autoridade não é alguma coisa que você impõe. A autoridade é uma coisa que você conquista. Guarde isso aí. Muitas pessoas acreditam, são muito apegadas à autoridade delegada. A autoridade delegada é uma das fontes de autoridade, mas ela é uma das mais fracas. Então pergunte, por que as pessoas resistem à autoridade? Muitas razões. Às vezes a pessoa resiste à autoridade por falta de disciplina mesmo, né? Por falta de princípios morais absolutos, né? Algumas pessoas elas pela sua própria natureza são tendentes ao pensamento anárquico, né? Não ter autoridade, né?
às vezes porque elas já experimentaram tanto fracasso com líderes e se aproximaram de líderes e viram tantas pessoas sem caráter liderando, que elas começam a rejeitar a liderança. Por exemplo, um filho que vê um pai em casa, sempre quebrando princípios e valores, e essa pessoa certamente vai ter muito mais dificuldade para se submeter a uma liderança, porque ela fala, olha, meu pai deveria ser o líder em casa, e o que ele fez? Ele bagunçou tudo, né? E a tendência também natural para a rebeldia. Algumas pessoas são muito tendentes à rebeldia. Então você precisa entender esses 5 princípios, 5 leis da liderança cristã. Então, lembrando aí as 5 leis que nós queremos trabalhar com você, que nós trabalhamos com você, vamos então, só para fazer uma recordação aqui dos nossos princípios. Primeira lei, as pessoas precisam da sua liderança, tá? Como é que você lida com a sua liderança? Segunda lei, comunicação. As pessoas precisam entender o que você está dizendo, e nem sempre é fácil. Terceiro, lei, habilidade. Liderança é um dom de Deus. Deus dá esse dom, é um dom de governo que existe e que Deus dá, e é muito importante entender essa lei da liderança. Quarta lei, motivação. Por que é que você quer ser líder? Por que você está assumindo esse princípio de liderança? E por último, a autoridade. Reconheça que a autoridade que você tem, ela só poderá ser exercida se ela for de Deus. Se ela for de Deus. Quando Jesus vai enviar seus discípulos na grande comissão, em Mateus 28, ele começa não dando a grande comissão, mas lembrando-lhes da autoridade. Ele fala assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, indo fazer discípulos de todas as nações. Né? E quando ele manda os 70 discípulos, em Lucas 10, para exercer também o seu ministério, a Bíblia diz que Jesus fala, eis que lhes dei autoridade para pisar escorpiões e serpentes. Né? E eles saem exatamente imbuídos dessa autoridade. Entenda, a autoridade é alguma coisa que Deus lhe dá. Para concluir sobre a autoridade, Saul foi ungido rei de Israel. Depois de muito tempo de ministério, ele acabou colocando a sua autoridade em xeque. Samuel vai confrontá-lo por causa do pecado da rebeldia, porque Deus lhe deu uma ordem para que ele fosse aos amalequitas e pudesse vencer os amalequitas e destruir tudo, não trazer nenhum despojo. Ora, isso era uma grande tentação. E isso não aconteceu. Samuel não obedeceu. Os seus liderados não obedeceram. Eles trouxeram animais, trouxeram trunfos da guerra, e quando chegaram, Samuel os confrontou. E ele admite que o que ele fez, ao se rebelar contra Deus, o que ele fez foi algo muito sério. Entretanto, ele faz uma coisa muito estranha, está registrado lá em 1 Samuel 15, versículo 30. Ele diz para Samuel o seguinte, Samuel, pequei. Essa mesma declaração Davi fez. O que vem logo em seguida, a declaração de Saul, porém, é alguma coisa assustadora. Ele diz assim, pequei, honra-me agora, portanto, perante os meus anciãos. Vamos lá, para você estar comigo, para dar a ideia de que está tudo ok. Ele quer honra, mas ele não tem mais honra. Ele pecou. A honra é de Deus, a autoridade é de Deus. Não existe autoridade autóctone. A autoridade é algo que Deus dá. Ele perdeu a autoridade. Entretanto, ele quer a reputação. Reputação dos homens, sem reputação de Deus, não lhe dá autoridade. Não lhe dá autoridade. Então, nós precisamos entender isso aí. Que Deus te abençoe, espero que tenha sido produtivo. Para os alunos nossos do seminário aí, 2 questões que eu queria colocar para vocês. A primeira pergunta que eu colocaria para você, como é que você se reconhece em relação à sua própria liderança? Você reconhece que Deus tem dado essa liderança para você? Descreva aí algumas coisas sobre isso aí. Segunda coisa, como é que tem sido a sua comunicação nos processos de liderança que você tem exercido? Coloque aí para nós, eu queria ouvir você, eu queria ver o que você pensa sobre esses assuntos. Deus abençoe vocês.